Gente, eu queria que vocês pudessem ver o vídeo até o fim, caso seja possível, e pudessem refletir, fazer uma reflexão e até uma busca, sem julgamento. Abra seu coração para Deus e tente olhar com os olhos de Deus o que eu vou falar. Lembra que Jesus, ele se dirige a Pedro e fala assim: sobre essa pedra você vai edificar a minha igreja, contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Pronto. Coisas que vocês têm que se atentar: inferno, pedra, igreja, Pedro. A gente vai para a história. Vamos para a história. A Igreja Católica, ela veio da tradição apostólica. Os apóstolos, fundaram a Igreja Católica. E a Bíblia surgiu da Igreja Católica. Então, a gente tem uma Bíblia, a única Bíblia surgido da Igreja Católica, que veio dos apóstolos, da tradição apostólica. Ela vem fazendo tudo que os apóstolos faziam, ela manteve em prática. Então, a Bíblia, a igreja, ela saiu da Bíblia. A Igreja Católica, cada vírgula da Bíblia, se você ler a Bíblia e viver a igreja, você vai ver que a Bíblia está na igreja, assim como a igreja está na Bíblia. E aí, a Bíblia que o mundo inteiro vive é a Bíblia que a Igreja Católica fez. Sim, a Igreja Católica não existe diferença, existem traduções, palavras que têm os mesmos significados, o sentido é o mesmo. Então, não existe diferença de uma Bíblia para outra. O que vai existir é 7 livros a menos. Então, Lutero, quando ele traduziu a Bíblia, ele fez 7 livros a menos. A Bíblia existe desde lá de trás. Gente, a gente tem que parar para refletir sobre isso. Então, tanto a Igreja Católica quanto a Bíblia, ela vem antes de tudo. E aí, Lutero, quando faz a tradução, ele faz 7 livros a menos, porque ele julga que não tem necessidade por aqueles 7 livros. E aí, vamos voltar lá atrás. A gente tem a Igreja Ortodoxa, que era a parte oriental da Igreja Católica, e, por orgulho e vaidade, também foram contra o Papa, não queria se submeter ao Papa. Pense bem, foi contra o Papa. Isso vocês têm que se atentar. E decidiu se separar. Hoje, o pecado lá está dentro da igreja. Existe divórcio dentro da igreja. A Bíblia condena. Padre casa. A Bíblia não orienta. Ele falou, Jesus disse que aquele que for para cuidar das coisas de Deus não case. Ele também dá exemplo do eunuco, que o homem é eunuco para cuidar das coisas de Deus. Então, foge da Bíblia, do interesse bíblico. E aí, a Igreja Católica permanece nessas duas premissas. E várias outras coisas que vocês vão ver que são diferentes. Aí vem a Igreja Anglicana. Um rei, um homem também, não foi contra o Papa, porque ele queria se divorciar. A Igreja Católica não dá divórcio. Então, ele fundou uma igreja que é anglicana, casou com outra mulher. É pecado na Bíblia. Você lembra que Jesus disse? Adultério. Não largue sua esposa, lembra? Pecado também. E aí, ele fundou a igreja anglicana, inclusive a esposa nova que ele casou, ele decapitou e casou com outra. Ou seja, tudo porque queria manipular a igreja, queria botar o pecado na igreja e também foi contra o Papa. Aí vem Lutero. Os 99 protestos, os 95 protestos, eu dei uma lida, todos são direcionados para o Papa, atingindo o Papa. Tudo que ele fala é atingindo o Papa. Você vê que todas as 3, quando saiu da Igreja Católica e atinge o Papa. Eu queria que vocês entendessem que o Papa, ele não está acima da igreja, ele está abaixo. Porque a igreja de Cristo está sobre a pedra, que é a Bíblia. E ela não pode mudar. Então, nem o Papa pode alterar as coisas que estão dentro da igreja, nem o Papa. A igreja, ela está sobre a pedra, que é a Bíblia. O Papa representa Pedro. E Jesus disse para uma única pessoa: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus não falou para Marcos, Mateus, João, nenhum outro apóstolo. E também ele não saiu falando para Marta, Filipe, Adriano: abra uma igreja. Não. Jesus disse que uma igreja. Ele não falou igrejais. Ele falou igreja no singular.
Eu queria que vocês também percebessem que Lutero, ele era padre, casou com a freira, pecado. Se Deus condena o divórcio entre um homem e uma mulher, imagine entre um padre e uma igreja, ainda para se envolver com uma mulher. Depois eu queria que vocês só se atentassem a estudar a história. Então, todas as igrejas, o orgulho e a vaidade entrou nas pessoas. Todas as vezes que o homem entra na razão humana, na intelectualidade dele para tentar discernir as escrituras, ele erra. Eu digo a vocês de todo o coração, tudo que a igreja católica tem, os sacramentos do batismo, é real. Eu vou explicar tudo em outro vídeo. Batismo com água é válido pela Bíblia. Jesus falou, João disse, eu batizo com água, mas virá aquele que batiza com o Espírito. Jesus falou, vão e batizes todo com aquele que não é batizado com a água e com o Espírito não vai herdar o reino dos céus. Então, vocês vão ver que na Bíblia vai, batize todos com água. Gente, Jesus mandou batizar todos, tá? Os apóstolos chegavam na cidade e batizavam a cidade inteira, não tinha criança nessa cidade não. Então a gente tem que começar a ler a Bíblia da forma correta, tá? O corpo e o sangue de Cristo, ele tem que ser, ele disse que não terá vida. A confissão existe, está tudo na Bíblia. Tudo que a Igreja Católica vive e prega, toda a estrutura dela é da Bíblia. A pedra é a Bíblia. A igreja é uma igreja. A unidade no Espírito Santo, ela tem que falar uma única língua. Todo mundo tem que falar a mesma coisa. Não pode cada um pensar em uma coisa. Então, a unidade está dentro dela. Jesus é o cabeça e todo o resto é o corpo. Nossa Senhora, que nós vivemos com muito amor e que eu amo, tá na Bíblia também, gente. Então, eu não entendo que Bíblia é essa que outras igrejas, vivem, que saiu mudando tudo, mudando coisas que só prejudica, assim, a salvação humana. Só prejudica. Eu só queria que vocês fizessem essa reflexão e fossem buscar na história. As igrejas nasceram do pecado. A Igreja Católica não. Ela vem, por isso que ela é santa. Ela vem de lá, dos apóstolos, que Jesus mandou. E até hoje ela permanece. A igreja é santa. E o Papa, ele não está acima da igreja. Ele não pode mudar o que foi construído sobre a pedra que é a Bíblia. Ele não tem essa autoridade. E ela vai permanecer. E Jesus disse, a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E não prevaleceu. Todo mundo saiu no pecado da igreja. Saiu da igreja. Fizeram uma nova Bíblia. Não, uma nova Bíblia não. Tirou da Bíblia da igreja. Surgiu da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica não mudou para agradar ninguém. Ela não alterou. Mas todas essas outras sim. Elas foram se moldando ao desejo humano e não à palavra de Deus. Reflitam sobre isso.